Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer um tema bem interessante. Vamos falar sobre as plantas. Você sabia que as plantas nem sempre foram como as conhecemos hoje? Pois é, elas já foram estritamente aquáticas. É louco de imaginar isso, não é? Mas é verdade. Há muito tempo atrás, as plantas só se encontravam no ambiente aquático e diversos fenômenos, evoluções e modificações tiveram que se fazer presentes para as encontrarmos hoje como as conhecemos. E é justamente sobre isso que falaremos nesse vídeo: a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Logo, passaremos por todos os mecanismos que se fizeram presente para que este fenômeno se tornasse possível. Dessa forma, com o aumento da taxa de oxigênio no início e durante o período cambriano, foi possível o limiar crítico para o surgimento das plantas e animais no ambiente terrestre, o que veio auxiliar em todo esse processo da conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Agora, falando especificamente sobre as plantas, de início, é válido especificar que a origem comum a todas as plantas se deu através de algas verdes, mais especificamente das carófitas, onde, nestas, já podemos perceber os primeiros sinais de um meristema apical, certas especializações celulares, as quais estão ligadas ao recobrimento do corpo da planta, assim como a capacidade de ramificação e uma divisão desigual, que resultou em um corpo tridimensional, sendo todas essas características fundamentais para a conquista desse novo ambiente. Todavia, um fator limitante para a mudança de ambiente ainda precisava ser enfrentado: a dessecação. Um fator tremendamente ligado à quantidade de água, não é? Pois é, este foi um problema que precisou ser resolvido, onde, para isso e para todos os demais empecilhos, as plantas desenvolveram a ramificação dicotômica e formaram os esporângios nos ápices dos ramos, como também passaram a apresentar tecidos especializados na condução de água e metabólitos. Agora, outra característica muito importante foi a formação da epiderme e a disposição de um corpo tridimensional, o qual está tremendamente relacionado com o tamanho que a planta alcançará ao se distanciar do ambiente aquático. Mas também se faz necessário a formação de uma cutícula, que está ligada ao que falamos há poucos minutos. Essa cutícula vem a evitar o ressecamento, auxiliando no inserimento a esse novo local, o ambiente terrestre. A formação dos estômatos também foi de suma importância, uma vez que este se tornou responsável por realizar as trocas gasosas, como a respiração e a transpiração. Sendo assim, a epiderme, a cutícula e os estômatos foram essenciais para que as plantas saíssem da água, mas até então elas não conseguem viver longe da água. Podemos fazer uma analogia com os musgos que podemos observar hoje. Eles ainda precisam de locais úmidos e próximos à água para sobreviverem. Mas por quê? Isso se dava principalmente porque a reprodução se tornou um problema. A reprodução tinha uma forte relação com a água. E para contornar esse problema, a resistência dos esporos viria a proporcionar uma maior sobrevivência aos gametas, graças à capa proteica que adquiriram. Logo, isso possibilitou que a reprodução fosse se afastando da água, o que, como já dito, também foi possibilitado pelo surgimento dos esporângios no ápice dos ramos. Além disso, o desenvolvimento de células de condução, como os elementos traqueais, os traqueídeos, os elementos de vaso, todos esses foram de suma validez, principalmente quando nos voltamos para os tecidos vasculares, já que estes permitiram que as plantas tenham maiores tamanhos graças à sustentação e à nutrição que realizam no organismo desses seres. Em posse de tais dados,
Podemos perceber que a conquista do ambiente terrestre por parte das plantas se deu através de longos processos adaptativos e no decorrer de anos de evolução. Incrível, não é? Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esses incríveis seres, as plantas.